A paz de Cristo Jesus para a sua vida, a paz de Cristo Jesus para todos. Nós estamos dando continuidade a esse vídeo aqui pelo canal Apocalipse Now, onde nós estamos falando se o Deus Jeová do Antigo Testamento é o verdadeiro Deus e o Pai de Jesus. Veja antes de assistir esse vídeo a parte 1 deste vídeo para que você entenda os desdobramentos que nós estamos trazendo à tona neste vídeo ou nesta série de vídeos. Eu comecei este vídeo justamente mostrando essas imagens aqui. Por quê? Porque eu quero abordar um assunto aqui neste vídeo, na continuidade, se alguém na face desta terra, se algum mortal na face desta terra já viu Deus. Já viu o Deus verdadeiro? Será que alguém já viu a deidade, o Deus verdadeiro, o Pai de Jesus, o Deus criador do universo e de tudo que nele há? Será que alguém já viu Deus, já viu a Deus? Nós vemos aí Moisés e essa imagem que mostra uma referência a Cristo, ao Pai, com o globo terrestre do lado, a imagem da pomba. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui nesse momento, porque não é o propósito desse vídeo. O propósito é saber se alguém viu Deus. Nós mostramos na parte 1 desse vídeo que Deus, a gente só vai conhecer Ele pelos seus atributos pessoais e morais. E nós iremos abordar dentro deste vídeo alguns atributos de Deus, como por exemplo, a sua onisciência e a sua onipresença. Vamos entender se o Deus Jeová, o Deus do Antigo Testamento, ele passa por esses atributos sem deixar a desejar. Onisciência, onipresença. Contudo, atente-se para a expressão que nós já abordamos aqui. Será que alguém já viu a Deus? Eu sou o pastor Gilvair de Oliveira, você está no canal Apocalipse Now. Se você não for inscrito, meu amigo, eu te peço que já se inscreva nesse canal. Se inscreve aí nesse canal, nos ajude a fazer esse canal crescer, pois nós levamos mensagens transformadoras de vidas, mensagens de conhecimento, mensagens que transformam vidas. Então, se você não for inscrito, me dá essa força aí, se inscreve nesse canal. Também te peço que deixe o seu like, deixe o seu joinha, para que esse vídeo seja ranqueado num alto nível e ele chegue a muitas e muitas outras pessoas, tá bom? Também te peço que acione as notificações para que o YouTube possa te notificá-lo quando postarmos uma nova mensagem. Porém, se o YouTube não te notificar, visite o nosso canal. Nós temos muitos e muitos vídeos que edificam e transformam vidas. Após a vinheta, já fique com a mensagem. A onipresença e a onisciência de Jeová. Se você começou a assistir esse vídeo, eu te peço que pare ele agora e assista a primeira parte do vídeo, onde nós estamos abordando se o Deus do Antigo Testamento, o Senhor Javé, o Senhor Jeová, é realmente o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas e o Pai de Jesus. Então veja a primeira parte e depois veja a segunda parte. Te peço também que deixe os seus comentários aí no vídeo e compartilhe esta mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Pois bem, vejamos se Jeová passa nesse processo de onisciência e de onipresença. A onipresença é um atributo que pertence somente ao Deus eterno, à deidade, e que permite ao Deus eterno estar em todos os lugares do universo ao mesmo tempo, inclusive em todas as pessoas. Vejamos se Jeová, de acordo com as Escrituras, se Javé passa nesse processo. Veja um texto bíblico, Gênesis capítulo 11 e versículo de número 5. Diz assim: Jeová desceu então para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens tinham construído. Jeová desceu então para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens tinham construído. Como você vê na imagem, é uma referência à Torre de Babel. A Torre de Babel que os homens construíram supostamente para tocar no céu. Não vou entrar nesses detalhes porque não é o propósito desse vídeo. Mas o propósito é saber se Jeová passa pelo processo da onipresença.
E pelo texto bíblico aqui do Gênesis 11, verso 5, nós já estamos vendo que Jeová não passa pelo processo da onipresença. Por quê? Porque ele desceu para ver a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Se ele desceu, significa que ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Esta é uma realidade. Então, no processo de onipresença, de estar em todos os locais do universo ao mesmo tempo, Jeová não passa. Sendo assim, você já pode pensar e saber se ele é realmente o Deus eterno. Mas não é somente o processo da onipresença. Vejamos da onisciência, apesar de nós já termos abordado esse processo da onisciência no vídeo de número 1. Mas veja agora nesse vídeo 2. Veja o texto bíblico. E Jeová lembrou de Noé e de toda a coisa vivente e de todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez um vento passar sobre a terra e as águas se diminuíram. Isso está escrito em Gênesis capítulo 8 e verso 1. Se Jeová lembrou de Noé, é porque ele tinha esquecido. Como é que ele poderia esquecer de alguém que estava vivendo um período de dilúvio que ele próprio causara? Pense aí, se ele lembrou, a lembrança remete à mente, remete à memória, e a memória remete à lembrança e a esquecimento. Alguém vai dizer, isso aqui é um antropopatismo. Vá com essa conversa para lá. Tire o texto bíblico que eu quero ver. Alguém tirar o texto bíblico, porque é o próprio Jeová que faz questão de deixar isso escrito, que ele lembrou-se de Noé, tá bom? Vejamos outro texto bíblico. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, o arco-íris certamente aparecerá nas nuvens. Veja a expressão. E eu certamente me lembrarei do meu pacto que fiz com vocês e com toda a criatura vivente de todo tipo. E as águas nunca mais se tornarão um dilúvio para destruir toda a criatura. Gênesis capítulo 9, versículo 14 e 15. Veja a expressão novamente. E eu certamente me lembrarei do meu pacto. Veja que para ele lembrar do pacto, ele terá que ver o arco-íris nas nuvens. Se ele não vê o arco-íris, ele não lembra do pacto. Veja que situação. Esse Deus é onisciente? Ele passa pelo processo da onisciência? Veja outro texto bíblico. Assim, quando Deus destruiu as cidades do distrito, Jeová se lembrou de Abraão e tirou Ló das cidades que ele destruiu, as cidades onde Ló morava. Gênesis 19 e verso 29. Isso é uma referência a Sodoma e Gomorra. Quando ele destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra e mais outras cidades próximas, a Escritura está dizendo que ele lembrou-se do pacto que tinha feito com Abraão. Ele lembrou-se de Abraão e tirou Ló da cidade de Sodoma para que ele não viesse a morrer. Veja que Jeová é alguém que se esquece, é um Deus que se esquece e que se lembra. Ele não passa pelo processo da onisciência. Veja outro texto bíblico. Então Jeová ouviu seu gemido, e Jeová se lembrou do pacto que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Isso está em Êxodo capítulo 2 e versículo 24. Veja a expressão novamente. Jeová se lembrou do pacto. Se ele se lembrou, é porque ele tinha esquecido. Deus não se esquece de nada, porque ele é onisciente. Veja que esse Deus que nós estamos abordando aqui no Velho Testamento, ele não passa pelo processo da onisciência. Esta é a verdade nua e crua. Continue assistindo esse vídeo. Dando continuidade a este vídeo, nós iremos abordar agora um outro tema que entra dentro desse contexto. Alguém já viu a Deus? Ou seja, Deus foi visto por algum mortal aqui na face desta terra, deste mundo, desde que o mundo é mundo? Será que alguém já viu Deus, o Deus verdadeiro, a deidade, o Pai de Jesus? Vamos abordar isso aqui. Veja bem, nós vamos citar alguns textos bíblicos do Antigo Testamento, em que o Deus do Antigo Testamento, o Senhor Jeová, o Senhor Javé, ele foi visto por muitas pessoas. Veja você mesmo. Quando Abraão tinha 99 anos, Jeová apareceu a Abraão e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande diante de mim e mostre-se íntegro. Isso está em Gênesis, capítulo 17 e versículo 1. Então nós vimos
que Abraão viu ao Senhor Javé. Ele viu Deus do Antigo Testamento, ou seja, o Senhor Jeová. Veja outra referência bíblica. Jeová disse a Moisés: também farei isso que você está pedindo, porque você achou favor aos meus olhos, e eu o conheço por nome. Então Moisés disse: por favor, mostra-me a tua glória. Ele respondeu: farei toda a minha bondade passar diante de você, e vou declarar diante de você o nome de Jeová. E mostrarei favor a quem eu mostrar favor, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Mas acrescentou: você não pode ver a minha face, pois nenhum homem pode ver a minha face e continuar vivo. Jeová disse mais: veja, um lugar junto a mim, fique sobre a rocha. Quando a minha glória estiver passado, eu o colocarei numa cavidade da rocha e o cobrirei com a minha mão até eu ter passado. Depois retirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face não pode ser vista. Isso está em Êxodo, capítulo 33, do versículo 17 ao 23. Então nós estamos vendo que Jeová, ele foi visto também por Moisés, supostamente pelas costas. Jeová disse a Moisés que a sua face não poderia ser vista. Mas por que Abraão viu e Moisés não podia ver? Veja que situação, analise você mesmo aí. Mas Moisés viu a Jeová pelas costas, como está escrito aqui no livro do Êxodo, no capítulo 33, do versículo 17 ao 23. Continue assistindo esse vídeo que nós iremos esclarecer muito deste assunto aqui. Como estamos demonstrando, nós estamos vendo que algumas pessoas do Antigo Testamento, eles conseguiram ver o Deus do Antigo Testamento, ou seja, o Senhor Jeová. O tema é: alguém já viu a Deus? Ou seja, Deus foi visto por algum mortal? Vamos dar continuidade a este vídeo, destacando principalmente nesse contexto a pessoa de Moisés. Vejamos. Então, o anjo de Jeová lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de um espinheiro. Moisés olhou para o espinheiro e viu que ele estava em chamas, mas não se consumia. Por isso, Moisés disse: vou chegar perto para examinar essa vista incomum e descobrirei por que o espinheiro não se queima. Quando Jeová, veja bem, porque lá no verso anterior disse que era o anjo de Jeová. Agora demonstra claramente que Jeová é um anjo, na continuidade deste conteúdo. Quando Jeová viu que ele foi olhar, chamou-o do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: não se aproxime mais. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está pisando é solo sagrado. Ele acrescentou: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés escondeu o rosto, porque estava com medo de olhar para o verdadeiro Deus. Jeová acrescentou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa daqueles que os obrigam a trabalhar, e sei muito bem o quanto estão sofrendo. Esta referência bíblica está em Êxodo, capítulo de número 3, do versículo 2 ao 7. O que nos chama a atenção aqui é que Moisés, ele temeu olhar para Deus, para o verdadeiro Deus, como Jeová se apresentou, dizendo que ele é o verdadeiro Deus. Mas como nós estamos vendo no decorrer deste vídeo ou dessa série de vídeos, que Jeová não passa no crivo dos atributos morais e pessoais de Deus, da deidade do Deus verdadeiro. Contudo, nesse texto bíblico, nós vimos que Jeová fala pessoalmente com Moisés, e nós vimos que, no texto bíblico, ele é apenas um anjo. Como estamos vendo,
Será que algum mortal já viu realmente a Deus? Você mesmo pode tirar suas conclusões do que está sendo abordado aqui. Vejamos outros textos bíblicos que mostram que alguém já viu o Deus do Antigo Testamento, o Senhor Jeová, o Senhor Javé, o Iavé, Tetragrama, Elohim, ou como você queira entender quando se fala do Deus do Antigo Testamento. Veja bem aqui o texto bíblico. Então subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. Veja a expressão, e viram o Deus de Israel. Eu vou repetir, e viram o Deus de Israel. Olha, era Moisés, Arão, Nadab, Abiú e mais 70 anciãos. Eles viram o Deus de Israel, e havia debaixo dos seus pés como trabalho pavimentado de pedra de safira, e como o corpo do céu na sua clareza. Continuemos o versículo. E sobre os nobres dos filhos de Israel, ele não colocou a sua mão. Eles também viram a Deus e comeram e beberam. Veja a expressão, viram a Deus. Isso está no livro do Êxodo, no capítulo 24 e versículo de número 10. Dá uma olhada lá, verso 10 e 11. Por quê? Porque está dizendo que Moisés, Arão, Nadab, Abiú, mais 70 anciãos, eles viram o Deus de Israel, e o Deus de Israel não quis estender sobre eles a sua mão. E quem é o Deus de Israel? O Senhor Javé, o Senhor Jeová, o Iavé do Antigo Testamento. Veja que eles viram, as Escrituras não falham, as Escrituras não enganam. É questão da pessoa procurar entender e ver aquilo que está escrito. Mas veja esta outra referência no livro de Isaías, no capítulo 6 e verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi Jeová sentado num trono enaltecido e elevado, e as abas da sua veste enchiam o templo. Quem disse isso foi o profeta Isaías. Eu vi o Senhor Jeová. Eu vou repetir. Isaías disse, eu vi o Senhor Jeová sentado num trono enaltecido e elevado, e as abas da sua veste enchiam o templo. Veja, meu querido, você que está assistindo esse vídeo, você que está compartilhando esse vídeo, eu te peço que compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe essa série de vídeos com o máximo de pessoas que estiver ao teu alcance, porque estas verdades precisam vir à tona. Nós não conhecemos o Deus único e verdadeiro ainda, mas precisamos conhecer. Veja que o Deus do Antigo Testamento, ele foi visto, não foi uma, nem duas, nem somente 3 vezes, mas por várias vezes, por muitas pessoas, como você vê aí as imagens ilustrativas que nós estamos abordando aqui. Isso aqui não se trata de teofania, como está na imagem aí. Isso não se trata de teofania, isso se trata de um anjo representante de o Deus eterno, da deidade eterna. Alguém que estava no comando de uma comissão angelical na condução dos israelitas pelo deserto e que atuou em todo o Antigo Testamento. Esta é a verdade nua e crua, a gente querendo ou não. Vamos dar continuidade ao vídeo e concluir esta parte do vídeo sobre o Deus do Antigo Testamento, o Senhor Jeová, se ele é o Deus verdadeiro, o único Deus que existe, e o Pai de Jesus. Nós estamos vendo que ele não passa no processo que são dos atributos morais e pessoais da deidade, que pertence unicamente ao Deus único e verdadeiro. Mas será que algum mortal viu realmente a Deus, o Pai universal? Nós vimos que Jeová foi visto por muitos e muitos mortais no Antigo Testamento. Mas será que alguém já viu realmente o Pai universal, o Deus único e verdadeiro? Eu te peço que deixe nos comentários o seu entendimento. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu joinha, compartilhe, faça esse vídeo chegar a outras pessoas, porque o mestre por excelência, Jesus de Nazaré,
ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta é a realidade. Vejamos se algum mortal realmente já viu Deus, o Pai universal, o Pai de Jesus. Veja o que diz em João, capítulo 1 e versículo de número 18. Eu deixei em negrito e grifado para que não haja dúvida. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. João 1 e 18. Volto a repetir. Deus nunca foi visto por alguém. Então nós estamos vendo que Deus nunca foi visto. O apóstolo João, o apóstolo do amor, ele está demonstrando isso. Como também ele falou na sua primeira epístola, no capítulo 4 e versículo de número 12. Ninguém jamais viu a Deus. Veja a expressão. Ninguém jamais viu a Deus. Se continuarmos a amar uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Então veja que o apóstolo João repete novamente a frase do Evangelho: ninguém jamais viu a Deus. Vejamos também a fala do apóstolo Paulo, que esteve em muitas prisões durante o seu ministério terreno. Vejamos o que ele falou na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6 e versículo 16. O único que tem imortalidade, que mora em luz inacessível, a quem nenhum mortal viu nem pode ver. A ele seja dada a honra e o poder eterno. Amém. Vou repetir o verso que Paulo falou. O único que tem imortalidade, que mora na luz inacessível, a quem nenhum homem mortal viu nem pode ver. A ele seja dada a honra e o poder eterno. Amém. No último vídeo desta série, nós iremos falar deste que nenhum mortal viu nem pode ver. Que Deus te abençoe. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, deixe os comentários e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que eles também conheçam a verdade e a verdade vos liberte em nome de Cristo Jesus.